Nesse mundo cada vez mais hiperestimulante e frenético, tem sido cada vez mais comum ouvir algumas pessoas dizendo que parece que está faltando tempo para fazer algumas coisas. Mas nesse vídeo eu te trago uma ideia que eu me reparei recentemente. Você não precisa de mais tempo, você precisa de menos distrações. Depois de pensar um pouco sobre ela, percebi o quanto realmente a nossa percepção de tempo pode ser afetada assim que a gente perceba. E isso por causa das distrações que nós usamos para preencher espaços de tédio, de ócio, ou até mesmo colocando no lugar de coisas que a gente deveria estar fazendo. Se você sente que as 24 horas que todos nós temos em um dia não estão sendo suficientes para fazer o que você gostaria, eu te digo o seguinte: o problema não é quanto tempo nós temos, mas como nós usamos ele. O meu objetivo nesse vídeo é desenvolver um pouco mais essa ideia com você, além de te apresentar ferramentas e dicas sobre como talvez você deveria estar gerenciando o seu tempo para que você consiga ser mais produtivo e fazer as coisas que realmente são importantes para você. Apesar de todos nós termos as mesmas 24 horas em um dia, ainda assim, algumas pessoas sentem que não sobra tempo para fazer o que gostariam. Quais são, talvez, as principais razões disso? Ou essas pessoas estão assumindo mais tarefas do que deveriam assumir, ou essas pessoas estão frequentemente e facilmente se rendendo às distrações do mundo atual. No que diz respeito a assumir mais tarefas e compromissos do que deveria, imagine uma pessoa que aceita sem cogitar um pouquinho sequer quase todos os convites e demandas que são pedidas a ela. Imagine que essa pessoa diz sim a quase tudo o que aparece na frente dela e a quase todos os seus desejos. Naturalmente, a percepção de falta de tempo dessa pessoa vai ser bem grande, tendo em vista que ela não sabe priorizar e não sabe filtrar o que de fato ela deve fazer. Imaginando a vida dessa pessoa como um guarda-roupas, o dela estaria lotado, porque tudo, enquanto é peça de roupa, ela joga lá, não tendo espaço às vezes, até mesmo para o que é importante. Em relação às distrações, a nossa percepção de que o tempo que nós temos não está sendo suficiente para fazer o que queria, de fato aumenta quando a nossa capacidade de resistir às tentações e distrações da vida aumenta. Se a cada momento de tédio e espera eu busco o meu celular para preencher aquele espaço e não faço algo que esteja relacionado ao que eu gostaria, ao que eu quero, se ao invés de estruturar um vídeo, ler um livro, estudar sobre um assunto, eu caio na tentação de fazer qualquer outra coisa que me distraia, é claro que no fim eu vou olhar para trás e pensar, eu fiz quase nada do que deveria ter feito. Parece não ter horas suficientes no meu dia. Mas repito, o problema não é quanto tempo nós temos, mas como nós utilizamos ele. Se você quer ser mais produtivo e aumentar a sua sensação de que de fato você fez o que deveria fazer e com qualidade, você deve entender as três seguintes coisas. A primeira coisa é que, às vezes, não é sobre o que nós fazemos, e sim sobre o que nós não fazemos. Quando pensamos em produtividade, podemos pensar também na palavra foco. E como disse Steve Jobs em uma das suas mais famosas palestras, foco é sobre dizer não. Às vezes nós achamos que ser mais produtivo significa fazer mais coisas, mas quando na verdade significa fazer as coisas certas. Assim como a pessoa que não filtra as demandas que são pedidas a ela, não filtra os compromissos para os quais ela é chamada, não diz não a alguns de seus desejos, você também não vai conseguir depositar tempo e energia com qualidade naquilo que vai te impulsionar mais e ainda vai continuar com aquela sensação de que te falta tempo. Saber o que não fazer às vezes é bem mais importante do que saber o que fazer, porque o excesso de coisas pode paralisar você, pode te fazer perder tempo pensando demais e pode te fazer procrastinar ações. Lembre-se que foco é sobre dizer não, algo realmente bem importante e difícil, diga-se de passagem, em um mundo que oferece a gente tantas opções, tantas possibilidades. Mas quais seriam algumas soluções básicas para esse ponto?
Eu posso fazer um vídeo especificamente com dicas de como eliminar as distrações para que você consiga ser mais produtivo. Se você quiser, é só escrever aqui nos comentários mais produtividade, menos distrações. Mas enfim, basicamente uma solução poderia ser, em um momento de reflexão, até mesmo com papel e caneta, identifique o que é realmente importante para você. Com isso, você vai conseguir ter visão das ações que mais são importantes para que você alcance o que você quer alcançar e faça o que você quer fazer. Ou seja, você vai saber o que fazer, que é o que vai estar lá no seu papel, na sua lista, e o que não fazer de brinde. O que eu quero dizer é que todas as coisas que estão fora dessa lista são as coisas que você deve dizer não para elas. Foco é sobre dizer não. Algo a mais que pode te servir como solução é limitar as suas opções. Isso implica em fazer uma análise de todas as roupas que estão no seu guarda-roupa e separar o que de fato você vai ficar e o que você não vai ficar mais. Em outras palavras, significa analisar os compromissos e comportamentos e todas as outras coisas que têm deixado a sua vida mais cheia. Tendo elas em mão, elimine, filtre. Uma outra dica que eu posso te dar para que você consiga ser mais produtivo e aumentar a sua sensação de que de fato você fez o que deveria fazer e com qualidade é limitar o uso de redes sociais. Esse é um assunto que renderia muita conversa, mas eu vou tratar de resumir aqui. Antes de continuar, eu quero que você entenda que eu não sou contra o uso de redes sociais. Elas não são um problema em sua essência. Essa rede, se usada corretamente e o mais conscientemente possível, pode se tornar uma grande ferramenta para você. Mas quando ela começa a interferir nas suas relações, no seu estudo e no seu trabalho, aí sim, ela se torna um problema que deve ser combatido. Você e eu sabemos que as redes sociais são as grandes fontes de distrações da atualidade. A nossa percepção de tempo muda quando a gente está imerso em um aplicativo. Acontece tanta coisa dentro do seu cérebro que você nem percebe o tempo passar. E aí você coloca um arroz no fogo para cozinhar e quando vai ver, tá aquele cheiro de arroz queimado. Porque os 15 minutos, por exemplo, que você pensa em deixar lá o arroz cozinhando, se passam como 5 minutos quando você está recebendo uma avalanche de sinais eletroquímicos dentro do seu cérebro que te dão uma sensação de prazer, por exemplo. Às vezes você entra lá em um momento de tédio, quando percebe já se passaram 45 minutos. E lá se foram 45 minutos que poderiam ser utilizados e empregados em algo que você talvez esteja procrastinando. 45 minutos que você poderia ter lido um artigo relacionado a um trabalho da faculdade, ou 20 minutos suficientes para não deixar o arroz queimar. Vai me dizer que você nunca deixou o arroz queimar por ter se perdido nas redes sociais. Hoje nós podemos contar com vários aplicativos que podem te ajudar a limitar o uso de redes sociais. Às vezes nem é necessário, porque alguns celulares já vêm com algumas funções que te auxiliam e te permitem colocar um limite de tempo de uso de cada aplicativo por dia ou por semana. Só basta você dar uma procurada lá nas configurações do celular, que é quase certeza que você vai encontrar algo semelhante. Se tratando de Instagram, que talvez seja um problema para você, o próprio Instagram lá nas configurações tem uma funcionalidade nativa que te permite também controlar o tempo de uso. Enfim, use recursos que te ajudem a limitar o uso de redes sociais. Com isso, você vai ter a possibilidade de empregar esse tempo que antes era usado lá naquelas atividades que você definiu como as mais importantes para você. Por fim, uma outra dica que eu posso te dar é fazer uma lista das coisas que têm mais tomado o seu tempo desnecessariamente, que mais te distrai. Essa é uma dica fundamental. Aqui nós temos duas etapas, tá? A primeira consiste em você conhecer o seu inimigo e a segunda consiste em você conhecer a você mesmo. Quer vencer o seu inimigo? Conheça-o. Quer vencer uma guerra? Conheça a si próprio. Essa é uma frase que eu encontrei certa vez de autoria do Nivaldo de Mendonça, que eu estava navegando pela internet, achei muito interessante essa frase, e ela define muito bem essa ideia. Entenda o seguinte, ao conhecer os seus inimigos, você vai conseguir visualizar os comportamentos que
mas tem te prejudicado. Ao analisar a você mesmo, você entende em quais contextos você se submete às distrações. O autoconhecimento é algo poderoso. Investir tempo em conhecer a você mesmo, analisar o porquê você faz o que faz, entender o porquê você faz essas coisas, é simplesmente o melhor investimento que você pode fazer em você mesmo. Faça uma lista das coisas que têm te distraído com mais frequência. Nessa lista pode entrar, por exemplo, ficar vagando por sites de compra, uso de redes sociais, uso de aplicativos de streaming como Netflix, por exemplo. Liste tudo que você acha que tem tomado muito o seu tempo e que você pode trabalhar para reduzir ou eliminar essas coisas. Só que mais importante do que isso é analisar e entender quais são os momentos em que você se rende às distrações. Quais são os contextos desses hábitos? Quais são os gatilhos que te levam a praticar eles? Responda a essas perguntas e tenha as distrações nas palmas das suas mãos, para que você consiga cada vez menos se submeter a elas. A sensação de que falta tempo é um fenômeno cada vez mais presente na vida daqueles que não têm clareza das suas prioridades e não conseguem evitar as muitas distrações do mundo atual. Porém, é algo que tem solução. Primeiro, nós temos que entender que o problema não é quanto tempo nós temos, mas como nós usamos ele. Entender que às vezes não é sobre o que nós fazemos, e sim sobre o que nós não fazemos. E entender que você não precisa de mais tempo, você precisa de menos distrações. Com essas ideias em mente, nós devemos ter clareza do que mais vai contribuir para que a gente alcance o que a gente quer. Nós devemos eliminar o que não é importante, encarando a vida como um guarda-roupas, limitar o uso de redes sociais, conhecer os nossos inimigos, os distraidores e principalmente a nós mesmos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, comente, diga quais dicas você vai utilizar. Envie para um amigo importante para você, alguém que é importante. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!